E vamos abrir já com um tema muito polêmico, que é a reforma ministerial e a criação dos ministérios acomoda Centrão. Vamos lá. A decisão do presidente Lula em acomodar um partido do Centrão no Ministério de Portos e Aeroportos provocou uma crise no PSB, que é o partido de Geraldo Alckmin e Flávio Dino. A informação é do jornal O Estadão. Diante da contrariedade do ministro Márcio França, atual titular da pasta, Lula pediu ao vice-presidente Geraldo Alckmin para resolver o impasse com o aliado antes da reunião do PSB. Toma que o filho é teu. Márcio França não escondeu a irritação com aviso prévio e disse nos bastidores que preferia deixar o governo a assumir o ministério... Como é que é? Ministério... tão pequenininho? Da pequena e média empresa, recém-criado. Porém, ao que tudo indica, esse 38º ministério não sairá do papel, ao menos por enquanto, já que ninguém quer assumir uma pasta sem orçamento. Lula já acertou a entrega do Ministério de Portos e Aeroportos para o deputado Silvio Costa Filho, dos Republicanos. Uau! Em sua live semanal, realizada pela manhã, Lula falou que a reforma ministerial serve para dar tranquilidade. Vamos acompanhar esse trecho. Roda a sonora. É sempre muito difícil você chamar alguém para dizer, olha, eu vou precisar do ministério porque eu fiz um acordo com um partido político, eu preciso atender. Mas essa é a política. Ou seja, o governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional. Os deputados não são obrigados a votar no governo porque o governo mandou. Nós precisamos construir uma maioria para dar tranquilidade ao governo nas mudanças que nós precisamos fazer, para aprovar determinadas coisas e para não permitir que coisas que sejam indigestas não sejam aprovadas. Essa é a política. E diante da sua iminente perda de cargo, Márcio França postou uma mensagem subliminar, sutil, em sua conta do Twitter. Ele compartilhou a música Madeira que Cupim não rói, de Ariano Suassuna e Antônio Nóbrega. Vou começar aqui com o Bruno Musa. Musa, a gente diz que na política o passado não interessa, porque o político precisa é do futuro. Lealdade não existe muito em política, muito menos gratidão, porque os amigos o político já tem. Quem ele precisa mesmo é dos inimigos. O Márcio França foi fundamental na campanha presidencial do presidente Lula. Ao trazer Geraldo Alckmin, ele traz uma boa parte do centro, inclusive do PSDB, pouco importante que o Alckmin tenha passado para o PSB. Ele traz todo esse centro moderado, traz o centro-esquerda e até uma parcela do centro-direita. Vamos considerar que a eleição foi por 1 milhão de votos e a maioria da população não queria nenhum nem outro candidato. Nem o Bolsonaro, nem o Lula. Você acha que o Márcio França está, um político experiente, experimentando o doce veneno da ingratidão? Primeiro, boa tarde a todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Rica, que é a primeira vez que estou na mesa com vocês, as duas que a gente já comparte bastante. Bom, a política é um jogo, na minha opinião, sem escrúpulos, né? E você falou que o político tem que olhar para o futuro e não o passado. Vamos parafrasear aqui o Pedro Malan, lembrando que até no Brasil até o passado é incerto. Então, o Brasil é um país complicado e o jogo político ele é muito duro. Eu acho que não tem vítimas nisso. Na minha opinião, não tem por que ter surpresas. Seria muito infantil ou imaturo da parte de qualquer político achar que ele seria ali um fiel escudeiro e não seria deixado de lado se os interesses políticos falassem mais alto. E assim está sendo. A gente pode ver no Ministério do Esporte, a gente pode ver se a Ana Moser sair, a gente está vendo agora, enfim, com outros ministérios, se é que não surgirão mais e que terão que acoplar mais. Igual o Rica é economista também, quem já operou no mercado de ações, sabe quando bate na resistência ali?
Está batendo na resistência o número de ministérios, né? Eu acho que o máximo foi 39 no período da Dilma, ele está querendo criar o 38º. Falando já se romper isso, a gente pode ir para 40, 41, não, já 42. se fala em 40 ministérios. Pois é, então... Mas não é de se surpreender. Esse é o ponto. É triste, porque não é simplesmente um cargo, um ministério, ele vem acoplado com um guarda-chuva com gastos imensos, né? Então, acho que não é de se surpreender isso. E nós pagamos por tudo isso para acoplar todos esses interesses políticos para eles conseguirem aprovar as suas pautas. Como eu venho falando aqui, isso independe de governo A ou B. Isso aqui, no meu entender, o Brasil precisa de uma reforma política de cima a baixo por completa. No fim das contas, quem pagamos somos todos nós. Agora, vou aproveitar o Rica Mello, que é economista. Ô, Rica, nós estamos falando num déficit acumulado de 78,2 bilhões de reais. Perfeito. No mesmo período, o ano passado, nós tínhamos um superávit no governo do presidente Jair Bolsonaro de aproximadamente 73 bilhões de reais. Já estamos com déficit acumulado. Até agora se gastou cerca de 12 bilhões de reais em emendas parlamentares. Perfeito. E nós temos também essa negociação de ministérios. Segundo o presidente, é a política. Agora, um ministério importante como Portos e Aeroportos tem a presidência do Porto de Santos, que tem o Anderson Pomini, que é um fiel aliado do Márcio França, e que é um porto estratégico para nós. Essas reformas ministeriais, com 9 meses de governo agora, elas não interrompem. Qual pode ser o impacto econômico de você parar um trabalho, entregar para um partido político para preenchimento de cargos por interesses meramente partidários, cargos em comissão, de pessoas despreparadas? Qual você acha o efeito geral econômico dessa chacoalhada que está tendo na política? Fernando, vamos ser sinceros. O Brasil não é país para amador, é país para profissional. De fato, o governo Lula entende que tem que entregar cargos, tem que passar emendas para que ele consiga ganhar o apoio do Congresso e do Senado para passar as suas reformas e para conseguir imprimir o ritmo de governo que ele quer imprimir. Eu acho bacana, eu como economista acho interessante a gente ter 38 ministérios e ter um custo altíssimo para o Estado. O Brasil é um dos países que tem o maior custo do Estado, com as piores entregas de serviços, sinceramente, de educação, saúde, segurança. Todo mundo sabe, você está na rua, você está vendo. Você sabe que o serviço prestado pelo governo é péssimo. Se você pode colocar seu filho numa escola privada, você vai colocar. Você não vai deixar numa escola pública. Porém, de fato, é a maneira como a política é feita no Brasil, e não nesse governo Lula, nos outros governos também, no governo da Dilma, no governo do Bolsonaro também. Todos os governantes no Brasil, apesar de ser um país presidencialista, o presidente tem pouco poder. O executivo tem pouco poder. Ele precisa do apoio do legislativo para conseguir governar e para conseguir passar as suas... Agora, Rica, eu queria passar um dado para você. Perfeito. No governo Bolsonaro, nós tínhamos 23 pastas. Sim. Eram 17 ministérios e mais ou menos 6 secretarias nacionais, ou secretaria ou pasta equivalente. Perfeito. Esse acréscimo, só para pular de 23 para 37, já está custando 2 bilhões de reais. Perfeito. Você como avalia o impacto econômico? Nós estamos com medo porque o governo fala que vai procurar zerar o déficit o ano que vem. E com essa gastança... O que nós estamos vendo é a possibilidade de um aumento enorme da carga tributária. É uma reforma tributária que vai tributar o consumo. E quem consome também é o pobre, não é só o rico. Claro, sem dúvida. Então, como é que fica essa questão, todo esse descontrole político, a Câmara administrando o país, porque indica quem são os ministros. Perfeito. O judiciário fazendo o papel da Câmara e legislando. Tá bom. E o presidente tentando aí acomodar os interesses. Então, para a economia é péssimo, não tem dúvida nenhuma, Fernando. Você está coberto de razão. Bruno estava comentando aqui também, não tem nenhuma dúvida disso. É óbvio, é muito ruim. É ruim você mexer num ministério tão importante no meio do jogo, com 9 meses só que o ministro está ali. Porém, de fato, a maneira de governar é essa. Eu tenho um gasto de 2 bilhões, 4, 5, pode ser 10 bilhões. É muito ruim, porque eu tenho que conseguir equilibrar o orçamento lá na frente para eu conseguir ter um déficit menor ou até chegar a ter um superávit. Isso vai me trazer para os agentes econômicos uma ideia de que é um governo sério, um governo que cumpre suas metas de custo, consegue ter sua receita, consegue ter crescimento. Com isso, os juros conseguem cair, porque a inflação, a expectativa cai, os juros também caem, fica mais barato para o país ele ser administrado. A aposta do governo é: estou aumentando o meu custo, sei que é ruim, sei que é impopular,
Porém, esse aumento de custo que eu tenho, as emendas que eu estou comprando, vamos lá, vamos ser sinceros, apesar de estar falando aqui algumas coisas a favor do que está acontecendo, tem um outro lado contrário. Eu estou quase comprando voto, né? Porque eu estou entregando o ministério, estou entregando os cargos, estou entregando emenda porque eu quero ganhar os votos. Mas a aposta do governo é que, com esses votos, consegue passar reformas, consegue passar o que o governo precisa para conseguir ter uma economia mais pujante e, então, conseguir lá na frente cobrir esses gastos a mais e essa receita, então, ser maior. Mas tem um pouco de aposta e o governo não pode também fazer o que quer. Não dá para ter 38, 40, 50 ministérios para acomodar todo mundo. Então, tem que tomar muito cuidado com esse aumento de ministérios, tem que tomar muito cuidado com o primeiro, segundo, terceiro escalão que vai sendo rifado para todos os políticos ou todos os partidos que apoiam o governo para ele ganhar esse apoio. Então é um apoio, tem que tomar cuidado para não ser a qualquer custo e de qualquer maneira. Essa é a minha crítica ao que está acontecendo agora. Não sei se precisava de 38 ministérios. O governo tem que ser mais inteligente para ganhar esses outros políticos sem que tenha um custo tão alto para o país. Carol Curimbaba, você representa aqui a palavra do agronegócio. E é o agronegócio que está mantendo o PIB nosso em patamares, pelo menos, suportáveis. Cria uma insegurança você começar, depois de 7 meses, a mudar a presidência do Porto de Santos, Ministério de Portos e Aeroportos, criação de mais ministérios, essa pujança da Câmara dos Deputados, esse apetite por cargos no Poder Executivo e o governo federal quase que refém de uma Câmara que quer cada vez mais tomar o Poder Executivo para si. Como é que o empresário vê esse tipo de situação em termos de previsibilidade, de investimento e segurança jurídica? Boa tarde, Capês, meus amigos e a quem nos acompanha aí. Olha, bom, sabe que o empresário, a gente tem alguns exemplos aqui na mesa, o empresário brasileiro, ele já está na conta dele essa insegurança, né? Tivemos alguns anos aí, principalmente desde Temer, que teve um pouquinho mais de segurança, de previsibilidade, de uma conversa um pouco mais adequada para o mercado e agora volta aquele mesmo cenário mais voltado ao progressismo e que gera certa insegurança, sim, principalmente essa questão do Porto de Santos, que é o metro quadrado que mais gira dinheiro do país, né? Onde tem as grandes exportações, principalmente de grãos, Porto do Paraná também, mas Porto de Santos é o principal. A questão da autoridade portuária de Santos também é muito relevante que você colocou aqui, Capês, porque é responsável pela principal obra do PAC, né? A obra que vai ser mais custosa do PAC. Então, quanto mais dinheiro circulando no Ministério, mais ele vale. E aí, pessoal, a gente tem que levar em consideração também o seguinte. Primeiro, Márcio França tá certo. Ele não pode aceitar qualquer ministério, ainda mais um ministério que nem existia antes, porque ele não é, com todo respeito aos deputados, mas um cara iniciante na vida pública, né? O Márcio França é um dos grandes caciques aí da política. Ele é o cupido, como você comentou, do Alckmin com o Lula, então ele tem uma relevância grande ali, ele não pode aceitar ser movimentado e realmente, para a carreira dele, é melhor ele sair do que aceitar qualquer coisa. E o Márcio França é um político leal. Exatamente. O Márcio França, é um político que tem palavra. Exatamente. Ele foi vice-governador do então governador Geraldo Alckmin. Foi leal ao Alckmin. Quando o Alckmin estava praticamente esquecido, ele foi o principal articulador da saída do Alckmin para a vice-presidência e, a meu ver, garantindo a eleição do Lula com uma passagem de uma parcela significativa do centro. Sem dúvida. Como é que você acha que está vendo isso? O próprio PSB, quer dizer, não vale a pena ser amigo, não vale a pena apoiar o candidato? Porque, na verdade, ele precisa dos inimigos? Olha, eu vou ser sincera que eu acho que não é novidade para nenhum deles, viu, Capês? Você sabe, você também é um político experiente, você sabe que isso não é novidade. Infelizmente, a banda toca nesse sentido. Eu acho que Lula tinha que ser um pouco mais habilidoso, valorizar um pouco mais Márcio França, talvez destinar ele para um ministério mais relevante. Ele até estava sendo indicado para o de Ciência e Tecnologia, algum outro com bastante recursos. Ele tem que ter um pouco mais de dedos para tocar isso daí, né? Mas eu acredito que é o andar da carruagem, já está contabilizado para os empresários, respondendo a tua pergunta, mas não é adequado, principalmente porque a infraestrutura do Brasil depende de poucos portos, eu diria 3 são os principais. Esse porto vai ficar na mão de sabe Deus quem, já não está fácil trabalhar no Porto de Santos, viu? É que quase que uma súplica que eu faço aqui, já é complicado trabalhar lá. Lá é uma região gira muito dinheiro, gira muita droga. Um dos principais portas de saída de droga é dentro do Porto de Santos. É um problema gigante que tem que se enfrentar. E tem a jogatina política que está demorando para essa mini reforma estrutural se consolidar, justamente por esse impasse com o PSD. Carol, você tocou num ponto muito importante.
você tem a droga sai do sul do Peru, sai da Bolívia, Colômbia, vem por dentro, pelas estradas, pelas rodovias paulistas, chega até o Porto de Santos. Nessas favelas onde foi realizada a Operação Escudo, principalmente, tem pontos poderosíssimos de distribuição do narcotráfico. Exatamente. E a droga chega através de barcos. Eles vão não só no porto, como os navios que estão aguardando para ancorar, vai num barquinho, ó, de madrugada, desce um gancho numa corda e a droga é içada para cima. Eles enfiam dentro da carga, as empresas nem sabem. Tem que ter gente muito... Então, outra coisa, na carga, o scanner não chega até o determinado ponto, mesmo os scanners mais avançados. Então, ela pode ser colocada dentro que o scanner não pega. Então, você colocou um ponto importante, você falou muito bem, o Ricamelo também, Bruno Musa. Agora, a defesa tem a palavra. Com a palavra, a defesa. Elaine Keller. Ai, lá vem. Difícil defender essa reforma ministerial, hein, cabeça? Que atividade inglória essa minha, não? Você sabe que no tribunal do júri... Você que escolheu. Não, no tribunal do júri, o advogado não precisa pedir sua absolvição, você pode pedir uma condenação com pena privilegiada. Isso é o que eu vou fazer, é o que eu vou fazer. Bom, boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem, boa tarde à mesa. E eu queria dar também uma boa tarde muito especial para o Valdo Santos, que é nosso telespectador lá da Bahia. Mas você me fez lembrar, com essa história da reforma ministerial, já que eu inventei que nós vamos fazer um playlist do Linha de Frente, minha música de hoje, Doce Vampiro da Rita Lee. Opa! Venha me beijar, meu doce vampiro. Opa! Teu marido não vai ficar com ciúmes, não? Não é você. Ah, bom, tá. É o Congresso para o Lula. Você olha pra mim e fala, venha me beijar, meu doce vampiro? Ah, por favor. Vamos apanhar nós dois em casa. Não. Estou falando do Congresso com o Lula. Ah, tá bom. Você não está achando que tem uma coisa aí de doce vampiro nessa relação? Por quê? Quem que tá mordendo o pescoço de quem aqui? O doce vampiro seria o Congresso nessa história. Chupando sangue, mas o sangue é do Márcio França que tá indo embora, não é do Lula. Então, vamos lá, né, nessa troca. Primeiro, eu acho que Márcio França, concordo com a Carol, e vamos lá, né, gente, o PSB foi importante, como você pontuou aqui no início da sua fala, para trazer aí um pouco do centrão para o governo, nesse terceiro mandato de governo Lula. Mas não foi suficiente, a gente está vendo aí. Por quê, gente? É muito simples. A gente teve uma eleição super acirrada, né? Praticamente empate, né? Podemos até falar no empate técnico, se é que possível, né? Se fosse. Mas teve aí uma disputa acirrada. E isso refletiu no nosso Congresso, que aí agora está custando muito mais caro a governabilidade, a tão falada governabilidade para Lula e tendo que negociar em ministérios, né? Acho que, de fato, o Ministério da Pequena e Média Empresa não deve sair e não deveria mesmo, porque, de fato, é mais custo. E se a gente vai gastar aí mais 2 bilhões, pega esse dinheiro e investe nas pequenas e médias empresas. É uma forma muito mais inteligente, né? Elas estão precisando, vai lá, coloca lá no BNDES que ele incentive aí os empreendedores, os pequenos empreendedores, né? Que, na sua maioria, são mulheres, inclusive, que sustentam a família. Dito isso, vamos lá, né? Parece que esse ministério não vai sair do papel mesmo, né? Acho que não. Mas muda o nome que o outro. Não vai? Por que você acha que não vai sair? Porque não vai ter dinheiro, né? E o que eles querem? Vamos falar real. O presidente tem uma sonora dele falando que o ministério é importante, sem muita convicção, né? É um ministério importante que vai apoiar a pequena, a média empresa, é importante... Mas não vai ter orçamento. E o que na verdade se quer? Se quer orçamento. Por que a pasta de Márcio França é importante? Justamente pela possibilidade de privatização do Porto de Santos, que a gente sabe que isso é uma moeda importante hoje para quem fica nessa Vou te falar uma coisa, Elaine. O povo está preocupado porque os impostos vão subir, o governo está gastando, as dívidas estão aumentando,